Olá para você, está começando Igreja em Saída, programa que te deixa atualizado com as principais notícias da igreja no Brasil e no mundo. Que bom ter a sua companhia em mais um dia dessa semana. E a gente começa o programa conversando com Bruno Feitosa, como é tradição aqui no programa às quartas. Ele que fala direto de Brasília e traz os principais destaques do site da CNBB. Bruno, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que nos acompanham. Bruno, começa trazendo esses destaques para a gente, inclusive falando de um encontro entre os secretários executivos dos regionais da CNBB, né? Esse encontro, ele termina hoje, ele começou no último dia 7, e ele reúne presencialmente os secretários e as secretárias executivas dos 19 regionais da CNBB. Essa é a primeira vez que eles estão se encontrando presencialmente depois desse período aí de pandemia da Covid-19. Então, desde o início do encontro, eles apresentaram um calendário dos trabalhos, também falaram dos desafios e das possibilidades no desenvolvimento do trabalho pastoral local, questões relacionadas à gestão da CNBB nos regionais e partilharam um pouco aí da realidade do trabalho que eles fazem nos regionais da CNBB. A abertura do encontro foi feita pelo secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado, que ressaltou que esses secretários e secretários executivos, eles fazem parte daquele grupo que trabalha muito, mas também não aparece muito. É um trabalho árduo que eles precisam coordenar, então, esses regionais da CNBB, alguns pequenos, outros com bastante dioceses envolvidas, estados inclusive, então um trabalho bastante árduo. A cobertura completa está lá no cnbb.org.br. Como é importante, né, Bruno, ter essa oportunidade de partilha, de troca de experiências e troca de experiência que também está acontecendo entre os assessores jurídicos das dioceses em outro encontro também promovido pela CNBB, né? Esse encontro, ele termina amanhã, dia 10 de novembro, é o primeiro encontro nacional de assessores jurídicos das dioceses, promovido então pela CNBB aqui em Brasília. Esse encontro, ele é exclusivo para advogados que atuam nas dioceses brasileiras. De acordo com a organização, são 203 advogados representantes de mais de 120 dioceses do Brasil. Na abertura estiveram presentes o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, e a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, que proferiu a aula magna, além do nosso secretário, Dom Joel Portela Amado. Na programação estão sendo tratadas, então, as principais questões jurídicas que atualmente estão desafiando a missão dos advogados que atuam nas dioceses. Entre elas estão a relação do Estado e da Igreja, as questões de personalidade jurídica das organizações religiosas e também a responsabilidade civil das organizações religiosas, além da Lei Geral de Proteção de Dados, entre outros temas que estão sendo discutidos durante esse primeiro encontro. Esse encontro também conta com a participação de conferencistas que representam os 3 poderes da República, além do Ministério Público, a advocacia e também pessoas estudiosas da temática, né, para poder ajudar a conduzir esse encontro, que, como eu disse, termina amanhã. A cobertura completa está lá no cnbb.org.br e outros destaques da CNBB, como a gente pode ver aqui no nosso portal. Mais informações é só acessar o nosso portal e também as nossas redes sociais no @CNBB Nacional. Bom, Gui, eu fico por aqui. Um bom dia para vocês. É sempre bom estar aqui no Igreja em Saída. Na quarta-feira eu estou de volta. Obrigado, Bruno. A gente que agradece a parceria, a colaboração. Você sabe que a gente aqui no programa está sempre ligadinho no portal, né? Então quem está em casa também pode acompanhar mais notícias da nossa igreja no site da CNBB. Obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser, viu? E olha, pessoal, agora a gente continua com o noticiário do dia, porque a Congregação do Santíssimo Redentor celebra hoje 290 anos da sua fundação. Momento especial celebrado pelos missionários redentoristas e por tantas pessoas mundo afora que são tocadas pelas suas missões. No Santuário Nacional de Aparecida, uma celebração em ação de graças por esse dia aconteceu e o superior provincial da Unidade Redentorista de São Paulo, Padre Marlos Aurélio, falou com a nossa equipe sobre esse momento. Vamos conferir. De fato, uma data memorável. 290 anos significa quase 3 séculos, né, de história. Então, isso diante daquilo que é a história da igreja, mais de 2000 anos, representa algo também significativo. Para nós redentoristas, desde quando Santo Afonso, em 1732, fundou a congregação, significa um impulso
de uma família, de um grupo missionário dentro da igreja para levar a copiosa redenção, o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. E a gente percebe que, ao longo desses quase 3 séculos de história, a congregação cumpriu esse mandato, essa sua missão, essa sua finalidade, especialmente de evangelizar os mais pobres, os mais abandonados. E são muitos os redentoristas que se santificaram na esteira de Santo Afonso, né? São Clemente, São Geraldo, os mais conhecidos, mas tantos outros também. Recentemente tivemos a beatificação de mártires redentoristas na Espanha. Enfim, significa que é um projeto de vida missionário abraçado com muito ardor, que possibilita a nossa santificação, possibilita a vivência do Evangelho. E aqui no Brasil, mais especificamente, estamos presentes desde 1893. Os que chegam aqui em Aparecida em 1894, um ano depois. De modo também temos uma história mais do que centenária, né, da presença redentorista no Brasil. E hoje nos sentimos unidos, irmanados com redentoristas pelo mundo todo. São mais de 80 países com a nossa presença. Não só de padres e irmãos, mas também uma família imensa de leigos, né, que compartilham, que vivem da nossa espiritualidade. E um dos eventos mais importantes da Igreja Católica do Brasil e no mundo, o Congresso Eucarístico Nacional, desembarca nessa semana na Arquidiocese de Olinda e Recife. O evento tem início na sexta-feira e segue até terça, dia 15. O tema será Pão em Todas as Mesas e o lema Repartiam um pão com alegria e não havia necessitados entre eles. O Congresso Eucarístico é realizado pela Igreja Católica em todo o mundo e visa professar e dar testemunho público da fé em Jesus Cristo para adorar o Senhor em espírito e verdade. Por isso é importante a sua participação, seja presencialmente ou pelos canais de comunicação. A programação dessa 18ª edição do Congresso Eucarístico Nacional já está disponível no site www.cen2020.com.br. E o evento, aliás, caminha em comunhão com o Santo Padre e tem a sua atenção. Tanto que desembarcou ontem em Recife o representante do Papa Francisco nesse importante evento. O enviado do Papa Francisco para representá-lo no 18º Congresso Eucarístico Nacional já está no Recife. O cardeal Dom Antônio Mato desembarcou no Aeroporto Internacional Gilberto Freire, na noite desta terça-feira, vindo de Portugal. Ele participa do encontro com a missão de trazer uma mensagem aos fiéis, como o sinal de unidade e comunhão dos cristãos católicos em torno da Eucaristia. Assim a gente encerra o programa de hoje. Quero agradecer a você pela companhia. Lembrando que amanhã, no mesmo horário, nessa mesma emissora, a gente tem um compromisso marcado para ficar por dentro de tudo que acontece na igreja, tá bom? Beijo!